Fala galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nesse vídeo vamos dar a continuidade daqueles versículos que nós vimos no vídeo anterior, né? 10 versículos para você. Como eu falei, a importância de você memorizar estes 10 versículos, agora nós vamos dar continuidade, né, aos próximos versículos. O sexto versículo que você precisa memorizar para falar o amor de Cristo pela Bíblia, para não precisar decorar a Bíblia inteira. Ah, mas eu não consigo decorar, eu não lembro dos versículos da Bíblia. Decora pelo menos esses 10 versículos. Se você conseguir decorar e memorizar esses 10 versículos, você vai ter uma facilidade gigante para falar do amor de Cristo através da palavra de Deus. Porque esses 10 versículos vão explicar qual é o propósito de Cristo, o projeto de Deus, o plano perfeito de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós vamos lá. O sexto versículo, na qual nós estudamos 5, agora vamos para o sexto versículo, né, que você precisa memorizar. Se encontra lá no livro de João, né, capítulo 14 e versículo 6. Esse versículo ele vai explicar quem é o caminho, qual é o caminho que nos conduz à vida eterna. Que lá está escrito assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que nos leva a se achegar com o Pai. Então, esse versículo você precisa muito, porque lá fora eles pregam muitos outros caminhos, muitas outras verdades, mas a nossa verdade absoluta é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próximo versículo que você precisa memorizar, o sétimo versículo, se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É bom que você leia do 1 ao 7, mas se você memorizar somente o versículo 5, já está de bom tamanho, já está tranquilo. Então, o versículo 5, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o único mediador, né? Somente é ele que é o mediador. Esse versículo ele fala assim: portanto, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não é outras pessoas, como nós vemos por aí, outras situações e que nos intercedem a Deus, que fazem este meio campo de nós e Deus. É somente Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então, há um só mediador. É Ele que faz essa mediação, Ele que faz essa intercessão, Ele que faz essa ligação entre nós e Deus, porque Ele é Deus. Ele foi Deus em forma de homem, ele ressuscitou, mas ele continua sendo Deus, 100% Deus nas nossas vidas. E o próximo versículo que eu quero que vocês precisam memorizar, né, dentro desses 10, está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Neste versículo, nós já vamos abordar um assunto já um pouquinho mais além, a respeito da vida eterna. Como que nós podemos receber a vida eterna? Ou melhor, como que nós podemos receber a salvação? Eu quero ler com vocês esse versículo, Romanos, capítulo 10 e versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só, este versículo ele fala, porque muitas vezes, às vezes nós perguntamos: ah, mas por que aceitar Jesus? Por que eu fazer aquela repetição que o pastor pede para nós repetirmos, ou o pregador pede para repetir? Todo mundo aceita Jesus como seu Salvador. Só que o fato de aceitar Jesus
como Salvador, realmente todo mundo aceita. Porém, são poucos os que confessam com a sua boca e creem com o seu coração. Então precisa estar muito bem explicado. Quando o pastor faz o apelo, o pregador faz o apelo, ele está fazendo o apelo não somente para você aceitar, ou para a pessoa aceitar Jesus, e sim para ela aceitar e confessar com a sua boca e crer com o seu coração, né? Portanto, se você confessar com a sua boca e creres com o seu coração, será salvo. Então, esse é um versículo essencial que também já vai correndo para fazer um apelo para aquela pessoa. Se ela deseja reconhecer Cristo, Jesus Cristo, como seu único, suficiente Salvador da sua vida, né? O próximo versículo que vocês precisam memorizar está na carta, está no mesmo capítulo, ali no versículo 13. Romanos, capítulo 10 e versículo 13. Né? Aí a pessoa pode até perguntar para você: ah, mas a salvação é para umas pessoas só, a salvação é para um povo escolhido, é para um povo específico. Na verdade, não. Jesus, ele chamou todos, mas aqueles, ao versículo 13 vai dizer assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você confessou com a tua boca, você creu com o teu coração, todos aqueles que fizeram isso e invocar ao nome do Senhor será salvo. Então não é uma pessoa específica, ou cabe a todos, a salvação é para todos, mas para todos aqueles que querem, como está lá em João 3,16, né, que Deus ele amou o seu Filho, que foi um dos versículos que nós lemos, que nós vimos no vídeo passado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, para todos quem crê e todos quem confessam, todos quem invocam ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o último, não menos importante, o último versículo está lá em Mateus, capítulo 28 e 29. Porque a pessoa fala assim: ah, mas eu dessa situação, como que eu vou aceitar Jesus? Olha a situação que eu tô. Jesus, ele diz assim, lá no versículo 28 de Mateus capítulo 11. Ele diz assim: portanto, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus ele chama: vinde como está. A diferença é que, a partir do momento em que ele veio a Jesus, o Espírito Santo vai moldando e vai transformando. Então, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido. Então, guardem esses versículos. João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Jesus é o único mediador. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, né? Todo aquele que crê com a sua boca e confessar com o seu coração será salvo. O Romanos capítulo 13, que diz assim: qualquer pessoa, qualquer aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos. Então, fiquem com esses versículos, gravem, memorizem, vejam, revejam os vídeos para que vocês venham memorizar. Esteja isso na ponta da língua para você falar do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.